que ele foi crescendo, as coisas foram saindo, o guarda-roupa saiu, a cama saiu, foi passando para outro quarto e acabou ficando só a coisa do Kiss. Não cabe, ele tá pequeno. Por isso que dá a impressão até que o quarto é pequeno, dá a impressão que tem muita coisa. Isso aqui é uma réplica de um baixo usado pelo Gene Simmons em 1999, foi feito por mim. E toca, eu já fiz muito show com ele, não sei se já avisei, eu fiz cover do Gene Simmons. Daqui foi minha mãe. Minha mãe que pintou esse quadro. Curte Kiss também, ela? Aprendeu a gostar por minha causa. Desde pequeno, eu coleciono Kiss desde os 10 anos, então você imagina, né? Eu tô com 37, você já viu o que é. E ela deu aula de pintura, ela foi artista plástica, ela deu aula de pintura há muitos anos. E ela pintou, nunca foi a praia dela de pintar rock, ela gostava de pintar paisagem, natureza morta. E eu enchi o saco dela, ela foi, pintou o quadro para mim, eu falei, um dia esse quadro vai ser autografado pelo Gene Simmons. E quando ela fez o quadro, a gente nem imaginava que o Kiss fosse vir pro Brasil, entendeu? Ou eu fosse ver ele. E daí em 94 ele veio, eu tive a sorte de falar com ele, levei o quadro, ele queria o quadro pra ele. Entendeu? Daí eu acabei não dando, porque eu falei que era minha mãe que tinha pintado e tal. Ele pediu um quadro pra ele, eu não dei. Eu acabei não mandando, não sei te dizer porquê. Acho que se minha mãe pintasse outro na época, eu sou tão fã do Kiss, eu falei isso pra ele. Eu sou tão fã do Kiss que nem pra você eu dou uma coisa do Kiss. Coisa que eu acho legal também é isso aqui, é o set list do show do Kiss do Autódromo de Interlagos, um show que eles fizeram aqui. A ordem das músicas ficou no chão e ele cuspiu aquela tinta vermelha, que é a imitação de sangue, e eu consegui esse set list aqui. Tenho focado a minha coleção recentemente em tudo de 1983, que foi quando o Kiss veio a primeira vez para o Brasil. Eu coleciono essa fase, que é o que representa mais para mim. O que é o Kiss realmente para mim é essa fase, essa época. E foi o lançamento do Creatures of the Night. Então eu trouxe algumas versões do Creatures of the Night. Aqui americano, japonês. Esse aqui é um que brilha no escuro. Esse aqui é um picture disc. Esse aqui é o argentino. Esse aqui é o do Brasil. Estão todos em perfeito estado. Esse aqui é da Alemanha, com um S diferente. Esse aqui é um pôster autografado da época. Daqui do show do Brasil. Foi um amigo meu que presenteou, o Rafael, autografado pelo Gene, pelo Paul e pelo Vini. Tem até uma dedicatória aqui, ó, Tu Luciano. Foi uma coincidência, mas ele na verdade autografou para um amigo dele. Só que nunca mais o cara foi buscar e acabou ficando para mim. Isso aqui é bem raro. É um pôster de banca de jornal da época, que era a capa da manchete também, né? Tem algumas coisas aqui que pra mim não tem preço, tá? Não vou me desfazer nunca mais. Outra curiosidade desse show, que é o meu item mais valioso pra mim, que é a baqueta do Eric Carr. Essa baqueta foi do show do Maracanã. Tem uma curiosidade, o show do Brasil do Maracanã de 83 foi o maior público do Kiss. Foram mais de 150 mil pessoas, quase 180 mil. Eu não sou tatuador, mas tenho tatuagens. E tem algumas do Kiss, né? Tem o Gene Simmons aqui, que é a mesma foto do Alive 2, né? Tenho também o Ace. E tem o Peter Criss. A guerra civil é onde, nos Estados Unidos, há o maior consumo de facas Bowie. É muito comum se ver fotografia de soldado confederado com facas desse tipo. Veja como ela encolheu, né? Então, esse tipo de faca pequenininha, feita para defesa, continua sendo o Bowie. Este é outro exemplo. Veja que elas são pequenas. A única exceção nessa história toda é que de vez em quando o Sul se apaixonava por algum modismo dentro da Guerra da Secessão e se costumava gravar, no caso, essa daqui está escrito Death to Traitors, morte aos traidores. Então veja que ela passa a ganhar um status folclórico também. Ela chega a participar da vida do povo americano.
né? Há espécimes que são extremamente raros, porque são de grandes cutelarias e ainda feitos para a Guerra da Secessão, e é o caso desta faca. Se conhecem 7 exemplares desta faca. É um tamanho extremamente incomum e é do maior fabricante de cutelaria do mundo, a Joseph Rogers, da Inglaterra. Então, ela vai ganhando, a faca boa ela vai ganhando todos os estratos da população e ela vai participando cada vez mais da vida norte-americana. Esta faca aqui é uma faca de um homem das montanhas. Veja que ela é uma boa e pura. Ela tem esse recorte na lâmina, ela tem uma guarda pronunciada e ela tem uma bainha que na época era comum, que é a bainha de franjas. E os índios também passam a se apaixonar pelo formato da faca boa. Este é um exemplo. Esta empunhadura é uma mandíbula de urso grizzly. Mas veja que o formato continua sendo o típico de uma faca boa. Ele tem a guarda, ele tem esse clip point. E ela, com certeza, foi feita por um artesão índio. Os franceses entram nessa batida toda, só que o francês ele tem um senso de estética, então ele parte muito para a elegância. Veja que a forma da ponta é totalmente diferente. Ela é mais uma adaga do que uma faca, ou seja, ela tem fio dos dois lados, mas ela tem a guarda, né? E aí a coisa, vamos dizer, pega fogo. Chegam outras populações e fazem coisas malucas, como acrescentar desenhos na lâmina, além da decoração da empunhadura, né? Fazem artigos luxuosíssimos, como este aqui, né? Esta faca é uma faca de presenteação, que foi comprada por uma família que estava refugiada em Londres, né? Esta faca pertenceu a este fulano, que era capitão de uma milícia da Louisiana, né? Eu diria o seguinte, eu tenho 64 facas. A partir do momento em que a gente atribuir uma pela outra um valor de uns $700, é fácil você fazer a conta. Grosso modo seria isto. Ah, claro, exceções, né? Esta faca, por exemplo, eu paguei ela barato e ela vale muito mais. Então, é difícil você quantificar. Eu diria hoje que é essa média. É algo entre $700 uma faca pela outra. Mas este valor não pode ser considerado como um valor para você comprar, né? Você pode encontrar uma pessoa que precisa de dinheiro e vender esta faca, por exemplo, que é relativamente rara, por $100, $200. Tem aproximadamente 3.000 times de botão. E tudo isso aqui que você vê aqui são times de botão. E alguns, e a maioria deles, feitos por mim. Eu faço, eu pinto, eu faço tudo. Agora já não estou fazendo, fazia mais. E alguns ainda estão até só com o papel para poder pintar. Então amarelou com o tempo. Está guardado há muito tempo. Isso é uma tampa de relógio muito antiga. E tudo aqui, ó, tudo isso aqui são botões de coleção. Tem muita coleção aqui. Esses são mais velhos, ó, botões bem mais velhos. São botões de tampa de relógio, que foi muitos anos utilizado. Aí você tem mais botão. Ainda, ó, mais botão. Tudo que se abre aqui tem botão. E foi feito para ser colocado tudo aqui dentro, realmente do jeito que está. Mais botão. Mais botão. Para cansar de ver botão. Aqui tem gente que vem aqui e fica horas sentada aqui só olhando o botão. Ó. Tudo criação da gente aí, que a gente foi fazendo. Esse botão é um botão que se jogado na Europa. Nós fizemos para ir para lá no Mundial, em 2005. Lá eles jogam com um botão nós não sabíamos como era o botão deles. Aí fizemos uma peça e fomos para a Europa jogar com isso. Cheguei lá. A diferença do nosso botão para o deles, eu cheguei lá, os botões deles vinham assim. Isso aqui eu ganhei de um húngaro. E os botões deles são completamente diferentes do nosso. Eles são peças de PVC. Esse é o goleiro deles. Eu tenho aqui, ó, botões muito antigos. Isso aqui é uma coisa da década de 60, 60 e pouco. É tudo de acrílico, chama-se Bola Acryl. Ele é descendente primo do Bola Gol, que é um outro modelo de botão. Deixa eu ver se eu consigo abrir. A caixa está muito velha. Olha. Isso aqui é uma peça interessante da minha coleção, que é uma caixinha que o pessoal do Museu do Futebol ficou apaixonado,
Porque eu era criança, eu cortava os papéis. Isso é de criança, isso é do meu tempo de garoto mesmo. Esse é um botão de PVC jogado no Pará, na região de Belém do Pará. Este é um botão de coco, isso é uma casca de coco, lixada e polida na máquina. Aqui é um botão que ainda não foi lixado, é usado na Europa isso. Isso é jogado na Espanha, veio da Espanha para mim esse botão. Você vê que na frente ele tem a carinha e um botão por trás, ó. As fichas de pôquer que as pessoas usavam como botão. Tudo isso foi usado. Aqui são os botões de tampa de relógio que você ia nas fornituras e comprava. Isso é uma tampa de relógio, olha. Muito antiga, são tampinhas de relógio que as pessoas usavam para jogar botão. Aliás, foi muito usado. Essa é a coleção Bola Gol, que começou com esse nome. Chamava-se Futebol Miniatura. Aí as pessoas... Aqui vai ter muita coisa para eu refazer, tá? E o goleirinho do Bola Gol era assim. São os primeiros goleiros utilizados. Porque isso aqui é o seguinte, isso aqui é uma oficina. Aqui ficam as coisas para você, as tampinhas que vão em cima do botão. Aqui é uma oficina de algumas coisas que sobram, eu jogo aqui para poder arrumar os times. Aqui eu vou ver se eu tenho algum time aqui, ó. Aqui eu creio que seja um time. Alguns botões, olha, que foram esse aqui são vários modelos de botão diferentes. Esse é o famoso Bola Gol. Essa coleção é uma das coleções mais inteiras que eu conheci até hoje. Ela tem muito time, é incrível. E para colecionar não é fácil. Eu tenho uma briga, até hoje não consegui montar ela completa.